Boa noite! Hoje, dia 28, é isso, gente? 28 já? Já chegamos no dia 28? Caramba! Porque dia 21, não, data errada. 24, segundo a minha mãe. Sejam todos bem-vindos, muito bem. Todos sejam muito bem-vindos. Estamos hoje aqui fazendo a nossa live do desafio de 21 lives todos os dias de segunda a sexta-feira. Estamos fazendo lives às 21 horas. Então, assuntos bem interessantes que a gente vai estar abordando aqui sobre comportamento humano, relações e várias outras coisas. Então, realmente vale a pena. Inclusive, convide seus amigos, parentes, pessoas que você quer bem, para justamente participar dessas lives, porque o autoconhecimento sempre é muito importante. Então, para isso, eu peço a vocês aí, vamos botar uns aviãozinhos aí, chamar o pessoal para poder participar dessa nossa live, que é de extrema importância quando a gente fala sobre a mente humana. E hoje o tema ele é muito interessante. Hoje a gente vai falar bem sobre o auto-perdão, que é muito interessante, né? A gente já tem uma certa dificuldade em perdoar o próximo, né? E como que a gente faz para perdoar a gente mesmo, né? Então aí vamos colocar aí, vamos chamar as pessoas, vamos chamar o pessoal para poder participar dessa nossa live, que realmente vai ser bem interessante o assunto de hoje. Eu estou aqui falando com vocês e estou aqui, já metendo o dedinho aqui, chamando as pessoas aqui para poder participar da nossa live. Então aí faz a mesma coisa, vai chamando o pessoal para a gente participar aí e falar um pouquinho. Bom, então, conforme eu tinha falado antes, toda semana, todo dia, melhor dizendo, a gente vai trazer um tema diferente. E para cada tema diferente, é muito interessante, porque no final, além da gente estar trocando, compartilhando conhecimento, a gente no final desses 21 dias, que vai cair exatamente no dia 21 de setembro, ou seja, começamos no 21 de agosto, vai cair no dia 21 de setembro, porque 7 de setembro vai ser feriado, e aí eu não vou conseguir, a gente não vai fazer live, porque é feriado e as pessoas vão estar descansando. Boa noite, Willi, seja bem-vindo, meu querido. Então aí vai acabar no dia 21. E aí, quando acabar no dia 21, nós iremos fazer um sorteio do livro Mindset da Felicidade, que está aqui atrás, e também sortear também um ecograma, que é uma ferramenta de comportamento humano, mas muito mais voltado para a parte emocional do comportamento do ser humano, onde nós tratamos muito o pai crítico, o pai amoroso, a criança livre que a gente tem, a criança adaptada. E nisso tudo a gente consegue ver como que o adulto ele está se portando dentro disso. Quem quiser fazer pergunta, tem a caixinha de interrogação aqui, pode chamar, pode perguntar. Eu estou tentando aqui colocar aqui o tema de hoje. Eu não estou conseguindo, mas vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Auto-perdão. Eu vou pegar como exemplo agora a nossa pandemia que a gente está vivendo, como exemplo. A pandemia, ela tem causado alguns problemas muito sérios na nossa vida. Por quê? Porque a gente está participando de uma reflexão coletiva que muitas vezes ela não vai muito bem. Uma reflexão individual também que não vai muito bem. Porque você
muda totalmente o eixo da nossa vida e quando a gente muda o eixo da nossa vida, tudo sai do lugar. E quando sai do lugar, realmente a gente fica muito preocupado com essas situações. Então é interessante a gente pensar que muitas dessas reflexões que nós temos são reflexões que não são positivas. E aí, quando a gente entra nisso, olá, minha querida Célia, seja bem-vinda, Celinha, um beijo para você. E quando a gente entra nesse viés de reflexões negativas, muita coisa acontece na nossa vida. E esse tema, que é o auto-perdão, é um tema muito interessante porque a gente já tem uma dificuldade enorme de poder participar, de perdoar o próximo, né? Então, quando a gente fala perdoar, não, eu sei perdoar. E aí eu sempre pergunto, mas você esqueceu? Não. Eu perdoei, mas não esqueci. Então você não perdoou, né? O ser humano, ele tem uma necessidade, ele tem uma dificuldade, melhor dizendo, em perdoar as pessoas. Por que isso? Porque trata-se de orgulho, trata-se de uma situação que não é positiva, isso gera vingança. Então isso no meu organismo, no nosso organismo, gera um desencadeamento de situações negativas, desde o hormônio até os pensamentos possessivos e obscuros, quando a gente não perdoa. Então, religiosamente falando, sempre tem isso, né? Vamos perdoar as pessoas, né? Na Bíblia fala, né? Perdoai todos aqueles 7 vezes, 70 vezes. Então, isso de fato é muito importante. Até aquelas pessoas mais turronas, aquelas pessoas mais difíceis, elas sempre falam que é importante a gente perdoar porque faz bem, traz um bem emocional para a gente, traz condições favoráveis para a nossa vida, não é? E a gente sempre foi condicionado desde a infância a falar assim, dá o docinho pro seu amigo também. Ou então briga de irmão, vocês vão ficar abraçados aí até um pedir desculpa pro outro, ou ninguém vai fazer nada, né? Então, esse condicionamento sempre existiu dentro da família, existe sempre dentro das religiões, né? Que o perdoar, ele é fundamental, né? E aí a gente chega perto do final do ano, Natal e Ano Novo, a gente fica assim pensando, vou perdoar fulano, deixa isso pra lá, não vou carregar essa mágoa, não vou carregar essa tristeza, passou, não vou dar bola mais para isso. E as pessoas esquecem, porque elas não estão muitas vezes preparadas para perdoar o outro. E perdoar é tão sublime, né? Eu sempre falo que perdoar é o esquecer sem querer, né? Claro que muita coisa a gente não consegue perdoar quando alguém tem uma maldade ali pronta para fazer algo contra você. Tá travando? Flávia, deixa eu ver aqui. Vamos ver se melhora aqui, porque eu tava com o som ligado. Melhorou? Alô? Tá melhor agora? Tá tudo ok aí? Eu desliguei o som. Tá bom? Então vamos continuar. E aí, muitas vezes, quando chega no final do ano, as pessoas elas sempre têm aquela situação assim, não, vamos perdoar, vamos esquecer e que seja tranquilo isso. Mas a gente não consegue. Agora eu pergunto, se a gente tem uma dificuldade de perdoar o outro, como que a gente se coloca numa situação de auto-perdão? Como que a gente tem essa condição que é difícil de perdoar, não é impossível perdoar, tá? Não é impossível, é que nem eu falei, o perdoar eu esqueci sem querer. Agora, como que a gente faz para nos perdoarmos? Qual que é a nossa grande dificuldade? Porque, assim, nós vivemos num mundo em que
é exigido da nossa parte sempre a perfeição, sempre o melhor. E a gente sabe, para aqueles perfeccionistas de plantão, que a perfeição não existe. Existe o excelente, né? O bom é bem diferente. É diferente quando o excelente ele tá bom, é o que você consegue. A gente não consegue a perfeição. Então, quando a gente comete alguma situação que não é boa, como por exemplo, sei lá, você quebrou algo valioso seu sem querer, né? Como que você lidar com isso? Você se julga, você se pune, você fala assim, nossa, eu sou destrambelhado mesmo, nada funciona para mim, então isso de fato é muito ruim, eu não sei, ou seja, a gente não se perdoa. A gente esquece que nós somos seres humanos e temos a falibilidade. Todos nós cometemos erros, só que muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer o erro como algo que faz com que a gente cresça. E se a gente cresce, logo a gente aprende. Então, o auto-perdão, ele se faz necessário nas nossas vidas. Eu não digo para a gente sair por aí fazendo besteira e se eximindo de todas as besteiras que nós fazemos, né? Pelo auto-perdão. Não, não é isso. O que tem que ficar claro é que quando nós cometemos erros, ninguém acorda de manhã falando assim, não, hoje eu vou fazer gol contra, hoje eu vou fazer tudo errado. Ninguém faz isso, né? Então aqui as pessoas elas têm essa falta de autoconhecimento, né? Que saber que o erro ele faz parte do jogo da vida. E se a gente erra, a gente quer aprender, a gente quer melhorar, a gente quer... Mas só que a gente só vai fazer isso, só vai melhorar se a gente errar. Então, se a gente erra e aprende com o erro, a gente pode nos julgarmos. A gente pode falar assim, nossa, mas eu fui tão mal nisso. Será que eu mereço? Será que eu sou merecedor? Então aí entra uma questão muito interessante, que a palavra ela se tornou muito pejorativa de um tempo para cá, que é a autocompaixão. Por que você tem que ser duro com você o tempo inteiro? Não, eu não posso errar, eu só tenho que acertar, eu só devo acertar, eu não posso fazer nada além do que tem que ser feito. Então eu tenho que fazer o meu melhor. E se eu errar, eu não vou conseguir. Então, assim, a gente tem que saber que nós somos errantes e sabemos que precisamos ter compaixão com a gente mesmo, né? Por quê? Porque a compaixão, ela fala assim, eu errei, ok, tudo bem, errei, mas agora, assim, eu preciso ter essa compaixão comigo e fazer com que ela se torne algo benéfico, que eu cresça com isso. Então, é importante conseguir colocar, conseguir colocar. É importante a gente saber nos perdoarmos e saber com que a gente veja que nesse mundo tá todo mundo aqui errando. Porque se não fosse para errar, não estaria aqui mais, né? Se nós fôssemos seres perfeitos, também não estaríamos aqui. Então aqui é um mundo em que a gente tem que saber nos perdoarmos. Isso é fundamental. E também perdoar as pessoas. É bem difícil, né? É um tema bem complicado da gente falar assim, caramba, perdoar o outro é sublime, né? Ou para outros falar assim, não, quem perdoa é Deus, eu não sou Deus para perdoar, né? Mas a gente precisa colocar em prática. E eu quero ensinar uma técnica que ajuda muito com o auto-perdão,
que é bem interessante para o nosso auto-perdão. É assim, você teve um desacerto com alguém, e aí você se sente assim, magoada, machucada e tudo mais, e aí você fala assim, caramba, eu errei com fulano, eu tenho que me perdoar, né? Então faz a seguinte técnica: eu me perdoo, eu me aceito do jeito que eu sou, eu vou pedir desculpa caso eu não tenha feito ainda isso, né? É importante pedir desculpa. Fala assim, olha, estava num momento difícil, estava com a cabeça quente e acabei falando algumas coisas, que é justamente parar para pensar antes de falar, né? Então, para e internaliza isso. Eu me perdoo, eu me aceito, eu sou merecedor desse perdão, eu não quero eu não quero me julgar da forma que as pessoas fazem, ou seja, eu tenho amor próprio. E dentro desse amor próprio, você consegue, depois de falar várias vezes, você consegue sentir o auto-perdão chegando a você. Isso é fundamental, porque quando a gente vê que a gente está ali no momento, está sofrendo, está magoado com um desacerto nosso, a primeira coisa que a gente faz é nos julgarmos. Ah, mas é porque eu sou desse jeito mesmo, eu falo sem pensar, fulano já estava enchendo o meu saco, e aí eu botei tudo para fora. Eu não sei até que ponto colocar tudo para fora, da forma que se coloca para fora, é o ideal, né? Então, saber colocar para fora é bem diferente. Então, se a gente sabe colocar para fora, sabe ouvir, sabe se posicionar, com certeza fica muito mais fácil, mesmo você magoado, mesmo você chateado. E quando você se perdoa, usando esse exercício, eu me amo, eu não fiz isso por querer, eu não tive a maldade de fazer isso, fica muito mais fácil a gente se perdoar. Então, eu peço a vocês que vocês tentem fazer esse exercício, porque esse exercício ele facilita muito, porque ele abre o nosso coração e a nossa mente, e a gente reconhece que a forma que nós nos julgamos é muito pesado. Eu faço a seguinte pergunta para vocês: você prefere ser, diante de um desacerto, você prefere ser julgado com rigidez, punição, ou com amor e compaixão? Claro que é a segunda opção. Você ser tratado com amor e compaixão. É o que todos nós queremos. Ninguém quer ficar batendo chicotinho atrás, falar assim, não, eu não mereço, nossa, eu sou ruim, meu Deus do céu, eu não me perdoo, eu só faço coisa errada, eu não aprendo nunca. Que aí são as crenças limitantes que entram muito na nossa vida, né? Porque assim, fala assim, nossa, eu só faço tudo errado. Mas fulano de tal faz tudo errado. Fulano de tal é ovelha negra. Então assim, para que isso? Então isso também já vem de várias e várias gerações, de várias e várias condições em que nós vivemos a nossa vida, e a gente absorve isso pra gente. Filhos, tá aí. Um exemplo lindo e maravilhoso. O filho faz alguma coisa errada, a gente vai lá e perdoa. Briga, ralha, deixa de castigo, e aí depois a gente vai lá e perdoa. Não vai deixar de amar o filho por conta de um erro dele. A mesma coisa a gente tem que fazer com a gente não se perdoa. Nossa, não, eu tenho que acertar sempre. A gente erra tentando acertar. Claro que a gente não sabe, então a gente tem que tentar. E se a gente tenta, a gente pode ter sucesso ou não.
Mas aí é que tá. As pessoas esquecem que um dia a gente ganha, outro dia a gente aprende. Na verdade, a gente nunca perde, a gente sempre aprende. Então, essa dificuldade que a gente tem de se auto-perdoar, ela é fundamental para o nosso bem-estar emocional. E eu vejo quantas pessoas vivem uma relação com ela mesma de não se perdoar. Sabe aquela corda do violão esticadíssima que está pronto, prestes a estourar? É isso. Então, não adianta a gente ficar nos culpando, nos exigindo, fazendo com que a gente fique sofrendo, porque isso não vai trazer resultado nenhum. Ao contrário, eu vou ter produção de cortisol, eu vou ter produção de adrenalina, eu vou ficar com a minha cabeça com enxaqueca, com dor de cabeça, vou ficar pensando nas coisas o tempo inteiro e não vou chegar a canto nenhum. Ao contrário, eu vou chegar a um lado negativo na vida. Então, gente, não é interessante a gente participar dessa conduta de não se perdoar. O auto-perdão, ele é fundamental. E não é só chegar no final do ano, não. Perdoar os outros. Final do ano, festa, Natal, Ano Novo, não, vou mudar de vida, vou perdoar fulano. O ideal é não esperar o final do ano. É tentar perdoar agora, não é? É o esquecer mesmo, sem querer. E a nós mesmos também, falar assim, putz, fiz uma besteira. Caramba, que coisa chata. Bom, mas não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar achando que, meu Deus do céu, que droga que eu fiz. Eu sou imprestável, não valho nada, isso foi péssimo, eu não acerto nunca. Para com isso. Eu tenho uma frase que eu adoro, não é minha, mas falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. É justamente isso. Você falhou, errou e não se fala mais nisso, não torna esse assunto recorrente dentro da sua cabeça. O auto-perdão, ele faz com que você cresça e que você sofra menos. Porque a gente, como sabe perdoar um filho nosso, um desacerto dele, alguma coisa, a gente também tem que ter isso com a gente. Se cobrar menos também. Digo, novamente, não é por aí para sair fazendo besteira, né? É para recompor, falar assim, bom, errei, agora eu vou arrumar a minha vida, vou deixar tranquilo isso e não vou cometer mais esse erro. É isso. É isso. E as pessoas, elas ficam fazendo tempestade no copo d'água. E um papel muito importante nisso, que eu quero deixar claro para vocês, é a família. Porque nós somos o reflexo da nossa família. Então nós carregamos mais da nossa família do que a gente imagina. Então, presta bem atenção como os nossos atos, eles são parecidíssimos com o da nossa família. Então, assim, é importante a gente ficar atento a isso, aos gestos que eles fazem, aos gestos que eles tomam, ao julgamento, né? Que é uma coisa que a gente vai, durante essas 21 lives, nós iremos tratar, julgar e ser julgado, porque é tão ruim a gente ser julgado, e a sociedade, ela cobra muito isso da gente, né? De julgar a gente o tempo inteiro. Então, pessoal, é muito importante a gente saber que o auto-perdão, ele existe, ele é praticável, é tangível e nós conseguimos resultados com ele, sim. Então, não tenha medo de
ter um desacerto com você e você se perdoar. Porque você tem que ter a noção, nós temos que ter a noção que nós somos falhos, nós erramos e sempre erraremos. Até o momento que a nossa data de validade chegar, a gente vai errar. E isso não desabona a qualidade de ninguém, não vai tirar os seus méritos, não vai tirar a sua capacidade, isso não vai te diminuir, porque o erro ele faz parte da nossa vida e do nosso crescimento. Então, o auto-perdão ele é fundamental. Você que está, a audiência que está participando, que está ouvindo, que está vendo isso aqui, gente, eu falo com... Faça esse exercício. Faça esse exercício para vocês verem o quanto realmente é importante na nossa vida o auto-perdão. O quanto a gente se torna leve, o quanto a gente vê assim, caramba, por que eu estou me cobrando tanto? Por que eu estou me julgando tanto? Por que eu estou sendo tão duro comigo? Então, assim, é muito importante a gente se perdoar. Porque através do auto-perdão, a gente consegue se sentir um ser mais leve, um ser que aprende, que tem um autoconhecimento maior e que também está disposto também a perdoar as outras pessoas também e ensinar a elas como elas podem fazer isso. Então, o auto-perdão, gente, nada mais é do que um bem necessário para a nossa vida. Ele é muito importante, porque se a gente não nos perdoamos, a gente vai chegar nem aos 50 anos de idade só se sentindo culpado. Então, a partir de hoje, pratique o auto-perdão, pratique o perdoar-se. Errou, ok, nós somos falhos. Ninguém tem o direito de ficar julgando a gente. Temos um ser maior que sabe o que passa no nosso coração e sabe de todas as nossas atitudes, né? Então, esse julgamento é dele, não é nosso. Mas a partir do momento em que a gente segue um caminho e vê que é possível melhorar, fazer coisas boas e não se cobrar, falar assim, caramba, eu errei, mas tudo bem, vamos que vamos. E a vida é assim. A vida ela vai ter tropeços, vai ter obstáculos, a gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai levantar, é necessário ter resiliência, mas além de tudo, a gente precisa saber que nós somos pessoas que erramos. Não estou conseguindo ficar na live porque está travando muito. Ô, Regina, seja bem-vinda. Está travando muito aí, né, Lu? Então, mas olha, vai estar gravado no IGTV também, pode ver depois, tá? Pessoal, o recado de hoje é esse, tá? Eu falei na semana passada que as nossas lives, elas serão assim, umas lives mais curtas, mais leves, menos de 1 hora. Quando chegar alguns temas, a gente vai estender um pouquinho, vai chegar até 1 hora. O tema de amanhã, para vocês terem ideia, livre-se da obsessão amorosa. Então, vocês já podem convidar as pessoas. Aí, ó, o William quer adquirir o livro. Eu mando para você, meu querido. Me chama no direct que a gente combina tudo direitinho. No Mindset da Felicidade. Legal, William. Livre-se da obsessão amorosa vai ser amanhã. Amanhã a gente vai estar falando sobre a obsessão de sentimentos de amor. Amor não é obsessão, né? Mas muita gente confunde isso. Então a gente vai estar falando sobre esse tema amanhã. E amanhã esse tema vai ser um pouquinho estendido. Então acredito que 60 minutos ele vai ser bem o suficiente. Então peço para que vocês, daqui a pouco eu vou estar já soltando o post,
E aí vocês já podem já se programar para amanhã, a partir das 21 horas, e convide as pessoas para poder participar. Quem não tem uma amiga ali que fica na obsessão de uma rejeição, de um amor mal correspondido e não sabe lidar com esse tipo de problema? Aí, olha só como uma coisa puxa a outra. O auto-perdão, ele afeta diretamente a uma obsessão amorosa. Porque a pessoa ela não se perdoa. Ela fala assim, não, eu perdi e eu sou culpado, mas eu quero mudar e a coisa não acontece, a coisa não anda. Então, assim, gente, tem muita coisa que a gente precisa descobrir na nossa cachola. Fala, Caiçara, de Caldas Novas, William lá de Patos. Ô, rapaz, gente boa entrando aí na live. Então é isso, pessoal. Pena que acha que errou em alguma coisa. Exatamente, tem muita gente que acha que errou numa relação amorosa e não errou. Não errou e acha que está certo e que ou errou e tenta reverter a situação e não consegue mudar isso. Então, assim, gente, não perca a live de amanhã. Livre-se da obsessão amorosa, que a gente vai estar trabalhando isso. É difícil, é muito difícil, mas a gente vai trazer altas reflexões aqui sobre esse tema. E assim, e tem muita história para contar. Muita história, muito exemplo, e trazer reflexões para vocês que vai ser fundamental para a gente reverter essa visão que a gente tem de uma obsessão amorosa, de um desacerto no amor e que a pessoa não consegue, fica ali insistindo, martelando e nada dá certo, só dá errado. Então, não perca amanhã. Amanhã às 21 horas eu conto com vocês, convide seus amigos, seus parentes, pessoas que já passaram por isso ou que não superaram isso. Amanhã vai ser show, vai ser muito show. E aí falando também que no IGTV vai estar gravado o auto-perdão, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês, se cuidem e amanhã nós nos veremos novamente, tá bom? Um grande abraço e fiquem em paz. Até mais!